Bom dia, pessoal. Não tão pontualmente, não. Agora já 7h06, porque meu tripé estava caindo e eu não estava conseguindo ajeitar o negócio de uma forma que ficasse estável. Vou sentar aqui de perna de índio. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu me propus a falar com vocês sobre o poder do silêncio. Oi, Karine, bom dia. Então, poder do silêncio. A nossa alma precisa de quietude para voar. A nossa alma, se não tiver quietude, ela fica arrastada, ela vai deixando de lado as aspirações maiores que a gente tem enquanto ser humano. Então a gente vai apagando a nossa alma, vai deixando ela calada. Por quê? O material, aquilo que está no nosso entorno, criança gritando, marido chamando, dever chamando, e-mail chegando, notificações no WhatsApp, tudo isso vai nos preenchendo no dia a dia e assim a nossa alma vai ficando caladinha, porque a gente só resolve pepino o dia inteiro, na verdade. É criança, é WhatsApp, alguém que você tem que responder, marca médico, marca dentista, resolve não sei o quê. Enfim, é um monte de resoluções que a gente tem no nosso dia a dia. E hoje em dia, a gente tem muitas, mas inúmeras oportunidades de ser informadas, de estar a par do que acontece, de ter uma notícia do outro lado. Então imagine antigamente, né? É lógico que o ser humano sempre foi o ser humano sempre teve suas tentações, seus dilemas, suas ocupações. Uma dona de casa 200 anos atrás, ela tinha seus afazeres. Não pense você que porque ela não tinha WhatsApp, ela ficava só, sei lá, costurando e refletindo. Não. Ela fazia pão, fazia, sei lá, fazia almoço, não tinha o self-service, não tinha como buscar uma marmita para sua família, catequizava os filhos, dava aula para os filhos, enfim. Então tinha uma correria, o ser humano sempre foi assim. Mas agora tá pior. Por quê? Há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, aquela dona de casa, ela resolvia no meio de tantas coisas, ela tinha alguns momentos que ela sentava lá e costurava, sei lá, fazia alguma atividade manual, bordava, enfim. E é um jeito, uma atividade manual é um jeito que te chama para o interior. Quando você entra no automático, né? De costurar ou de bordar, ou enfim, uma pessoa que toca piano também faz uma arte desse tipo, ela se conecta com o seu interior. E hoje em dia, o que a gente faz? A gente não tem tempo, a gente terceiriza pregar um botão, não é verdade? A gente não prega mais nem botão da camisa que caiu, porque a gente não tem tempo. Se cai o botão, às vezes a gente doa, porque tem um rasguinho, porque a gente não tem tempo de consertar. Então, esse tempo de consertar, de costurar, não é que eu tô fazendo apologia a costurar, não. Mas é que significa que a gente não tem nenhum tempo para sentar e fazer assim, uma respiração mais tranquila. A gente não tem um tempo para se fechar em nós mesmos, para ouvir a nossa alma. Então a gente está abafando o nosso eu interior o tempo todo. Por quê? A gente nem ouve o que a gente está sentindo, nem pensa como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como educar aquele meu filho. A gente não tem atitudes meditativas ao longo do dia, porque a gente abafa isso o tempo todo com o fazer. Quando a gente acha que a eficácia da nossa vida está em fazer, a gente está muito enganado. O fazer, né, fazer por fazer, levar o filho para lá, levar para cá, busca um, atende o outro, a gente está dando uma aparência de eficácia, mas muito provavelmente não é uma eficácia verdadeira.
porque a gente tá no piloto automático. E a pessoa que tá no piloto automático não tem eficácia. Pensa comigo. O piloto automático, o piloto que coloca lá o seu avião no piloto automático, ele coloca em determinados trechos, certo? Não é todo momento. Então, assim, se tiver um pouso, uma decolagem, ele não põe no piloto automático ali, ele tem que ir lá e assumir. E a gente, se a gente se habitua a entrar no piloto automático na nossa vida o tempo todo, quando tem uma situação de emergência, a gente tem dificuldade de recuar, sair do automático e realmente resolver a questão. Por exemplo, um filho está dando trabalho, um filho está em crise, a gente quer que o piloto automático resolva. Qual que é o piloto automático? A gente vai dar um grito, depende do temperamento da pessoa também, né? Ou vai dar um grito, ou vai ignorar, vai falar, deixa que isso passa. Mas às vezes o que é necessário, às vezes não, né? Muito provavelmente o que você precisa é sair do piloto automático e pensar: por que essa criança está dando esse chilique? Qual é o motivo? E é muito trabalhoso você dizer não às outras coisas, abafar as outras coisas que estão vindo, porque geralmente a criança vai dar um chilique ou você vai ter algum problema ali que vai estourar na hora que você está atrasada, na hora que você tem mil coisas para resolver. É muito difícil você barrar esse tantão de coisas que você tem para fazer e realmente parar e pensar: bom, ele tá dando chilique por quê? Vamos analisar. Há 15 minutos ele brigou com o irmão, há 30 minutos o pai disse tal coisa para ele, ou ele acordou de mau humor. Enfim, você analisar e tentar resolver a questão mais a fundo, tá? Então, que geralmente, que é o que vai funcionar, né? Não é geralmente, é o que vai funcionar, porque um chilique ou uma birra é a ponta de um iceberg. E às vezes o que a gente faz? A gente tá tão na correria que a gente cobre aquilo, fala, engole choro, menino, vai mandando, ou grita com a criança, e vai resolver? Não, porque daqui a, sei lá, 3 horas, 12 horas, vai vir outro chilique, porque aquele iceberg que quer sair, a gente quer ficar tampando, jogando ele de volta pro mar, né? Assim, volta pro mar, né? Esconde esse cume aqui desse iceberg. Enfim, isso é só um exemplo de como a gente precisa cultivar uma atitude reflexiva. Então, a gente precisa cultivar essa atitude reflexiva para com os filhos, para com o marido. Por que ele tá mais calado hoje? Se não é o normal dele, ou o contrário. Por que ele tá acelerado hoje? O que está acontecendo? Vamos refletir. Então, a gente tem que aprender a olhar mais fundo. E, sobretudo, aprender a olhar mais fundo na nossa própria alma. Porque também, para que a gente possa bem resolver o problema dos outros, a gente tem que estar muito bem resolvido interiormente. Então, eu tenho que ouvir primeiro o meu. Por que que eu grito com a minha filha toda vez que ela tem chilique? O que está faltando? É paciência? É orgulho? Porque geralmente é. No meu caso, vou dar um exemplo meu. O que acontece? A gente está atrasado, lógico, a criança vai ter um problema na hora que a gente está atrasado, que a gente está nervosa, daí que vai estourar. E o que acontece? Você tá com medo de atrasar, de que os outros vão pensar? Puxa, meu Deus, a Isabela atrasada de novo, né? Porque a pontualidade realmente é um problema, tá? Isabela atrasada de novo? Meu Deus, o que os outros vão pensar? Então, o que a gente quer fazer? Engole o choro, menina, vamos logo, não acredito que você tá me atrasando de novo. Por que eu tô pensando isso? Por que eu ajo assim? Então, eu tenho que saber refletir. Lógico, não vai ser a primeira vez refletindo que eu vou ver frutos, gente. Porque é devagar. Eu fiquei tanto tempo silenciando e abafando o meu eu, a minha alma ali. O que essa alma tá pensando, fazendo. Que não é em 5 minutos da primeira reflexão que eu vou resolver todos os problemas. Mas, se eu começar a cultivar esse hábito de refletir, de silenciar, eu vou começar a prestar mais atenção. Então, a primeira vez eu vou refletir e falar, puxa, olha só, gritei com meus filhos por quê? Por problema de orgulho. Porque eu fiquei com medo da imagem que as outras pessoas iam ter de mim, do meu atraso, por exemplo, e acabei abafando
uma questão com as crianças, que vai estourar daqui a pouco de novo. Então, aí a gente reflete. No outro dia, pode ser que você grite de novo. E no outro de novo. Mas, depois de muitos dias e de muitas vezes você refletir e falar, bom, o que está acontecendo? Tá, então eu vou trabalhar essa questão da autoimagem, vou aprender a ser desprendida da minha autoimagem, do que as pessoas pensam de mim e focar realmente no que eu tenho que fazer, que é o meu melhor papel, que é de mãe, né? Resolver o problema do meu filho é mais importante do que abafar e ter uma boa autoimagem lá fora. Eu ser uma boa mãe aqui dentro, mesmo que atrasada, é melhor do que eu ser uma excelente mãe e pontual para fora e por dentro em casa tá silenciando todo mundo e não tá refletindo e tá fazendo todo mundo fazer na hora certa, do jeito certo, sem dar liberdade e espontaneidade para todo mundo. Então a autorreflexão é aquilo que vai fazer com que a minha alma fale. E quando a minha alma fala, a minha alma se conecta com a alma dos demais. Não no sentido espírita da coisa, esotérico da coisa, de que, nossa, a gente vai se unir e tal. Não, mas quando eu consigo ouvir os meus sentimentos, o que passa no meu interior, e pensar sobre mim, sobre aquilo que eu estou sentindo, aí eu consigo entender mais profundamente o outro. Porque é assim, os sábios, os santos, eles tinham uma vida interior riquíssima. E por isso que eles tinham uma grande compreensão do ser humano, e por isso qualquer um podia chegar para eles e pedir um conselho, eles davam e acertavam. E aquilo ia direto ao ponto, porque eles já passaram por isso, já refletiram. Todos os sentimentos humanos acontecem com todo mundo, gente. O sábio, o santo, teve raiva, teve tristeza, teve agitação. Então, todos nós temos essa grande complexidade dentro de nós que é igual para todos. Alguns são mais da raiva, outros mais da tristeza, outros mais da alegria, depende do temperamento. Mas a gente sabe que todos têm um pouquinho de cada coisa, né? Tem momentos que a gente tá com mais raiva, tem momentos que a gente tá mais eufórico. Então, as coisas vão oscilando de acordo com a fase de vida que a gente tá, de acordo com o momento, mas a complexidade humana é mais ou menos uníssona, né? Tanto é assim que os pecados que a gente comete são os mesmos, não é verdade? Tem 7 pecados capitais. Todos vão da avareza, da luxúria, não é verdade? Da vaidade. Todos que nós vamos cometer, todos os pecados estão dentro desses 7, ou decorrem desses 7. Ninguém inventa pecado. Eu posso inovar na variação, né? Uma forma nova de vaidade. Por exemplo, Instagram, uma forma nova de vaidade, não é verdade? Sei lá, São Tomás de Aquino não previu que a gente ia ficar postando no Instagram, ficar se olhando, usando filtro, fazendo biquinho assim pra eu estava bonita. É uma forma nova de vaidade, mas no fundo é vaidade, ou seja, o pecado mesmo, de fundo. Então, isso para mostrar que todos nós temos um panorama imenso dentro e que é mais ou menos similar, porque nós somos da mesma substância, seres humanos, com a mesma queda para o pecado, mas os mesmos talentos, assim, todos temos o nosso talento, não que sejam os mesmos, mas todos nós temos os nossos talentos e a nossa chamada, que é a santidade. A nossa chamada é para o céu, para a plenitude. Então, quando eu me aquieto e escuto o que tem dentro do meu interior e falo com Deus sobre aquilo, de preferência, puxa Deus, hoje eu tô com muita raiva, por que eu tô com raiva assim das crianças, por que eu tô com raiva dessa coisa, dessa situação, por que eu tô tão agitada? Quando eu reflito, então eu me aprofundo, eu abro espaço para minha alma se manifestar, e não só aquele exterior que fica tampando, como uma chaleira, né? A chaleira quer ferver lá, e você tampa e abafa, né? E aquilo começa até a vibrar a chaleira. É a nossa alma, a gente fica agitado.
E pode correr o risco de ter doenças psiquiátricas por causa disso, de tanto silenciar, tá? Lógico que não é só isso, né, gente? Tem outros fatores genéticos, não vou entrar nesses detalhes, porque sei que vocês sabem disso. Mas se você fica tampando a sua alma, não dá espaço, não dá voz, e essa voz é o silêncio, a coisa estoura, você não aguenta, porque nós somos corpo e alma, então a gente não foi feito para resolver problemas circunstanciais. Esses problemas, sim, fazem parte do nosso cotidiano material e a gente vai resolver da melhor forma possível, mas a verdadeira eficácia não é ficar resolvendo só as coisas e dando ticado, né? Fiz. Não. A verdadeira eficácia é você estar em paz, resolvendo as coisas, mas com paz. Ou seja, resolvendo as coisas não por resolver, mas por visar um crescimento, por visar uma boa convivência, um dia a dia tranquilo, entendem? Por visar o céu. Então eu não tô marcando, sei lá, médico, dentista, vai no Pilates, volta do Pilates, vai na ginástica, sei lá. Não tô fazendo esse monte de coisa por fazer. Eu estou fazendo porque aquilo é bom, aquilo vai fazer os outros estarem bem de saúde e assim, estando com o corpo são, até eu mesmo fazendo a minha ginástica, vou estar com o corpo são para poder dar mais do meu interior, porque as coisas são interligadas, o interior e o exterior. Então vejam que é diferente quando a gente age, só faz, e quando a gente faz com um propósito, a gente coloca um direcionamento para aquilo. Então, o que vai dar esse direcionamento? Lógico que é a fé em primeiro lugar, porque se você já não tem fé, daí já complica a coisa, né? Você não vai nem ouvir de alma, nem vai querer silenciar, porque você não acredita nisso. Então, daí isso é um ponto, né? Então, primeiro lugar é a fé. E depois é a gente ter esse tempo de silêncio. Um tempo para silenciar e ouvir o nosso coração. O que eu estou pensando? Por que eu estou agindo assim? E fazer, às vezes, um exame de consciência nesse tempo de silêncio. Vejam que o que eu estou falando é de um silêncio cristão, não é de um silêncio pagão. O silêncio pagão, que a gente ouve falar por aí, que os artistas fazem e tal, é a meditação, daquela meditação zen budista, né? De ficar ou não pensar em nada. Não, não é isso. O silêncio do qual eu falo é o silêncio meditativo de estar com Deus. Você silencia os seus sentidos, tenta silenciar, porque é evidente, a gente vai ouvir aquele barulho, a gente vai ouvir aquela chamada, ver o apito no celular, né, chamando do WhatsApp, mas a gente vai buscar ignorar tudo isso para estar um tempo conectada com Deus. A nossa alma é isso, a nossa alma ela anseia a Deus. Então, a visão meditativa cristã, que sempre foi, o que os monges cristãos fazem? Gente, o monge cristão também reza, também cultiva o silêncio, não é um monge budista só que fica lá rezando, né, meditando e fazendo não. O monge cristão sempre rezou, sempre meditou, mas é a meditação cristã, que é a meditação de escutar a sua própria alma e falar com Deus sobre aquilo que você está sentindo. E às vezes ouvir a voz de Deus, às vezes só silenciar. Falar, Deus, eu tô aqui na sua presença, quero só ouvir o que você tem para falar. Vou ficar 5 minutos. Ficou 5 minutos, não ouviu falar nada, digamos assim, não sentiu nenhuma emoção no seu interior? Pode ser que não, naquele momento não. O que você precisava é sentir a paz de Deus. E Ele te deu ali aqueles momentos de paz. Então, a meditação cristã, ela não é uma meditação que tem essa cobrança de desligar os sentidos todos, de você estar pensando no nada, no vazio. Não. A meditação cristã é olhar para a sua alma e falar com Deus sobre aquilo que está fazendo a sua alma sofrer,
a sua alma se alegrar, ou aquilo que pedir luz para Deus, para aquilo que você precisa, para sua alma se elevar mais, para ir para Ele. Então, o que eu daria de sugestão? Marque um tempo, 5 minutos por dia, para você silenciar e estar com Deus. Esses 5 minutos é muito difícil fazer em casa, gente. Confesso que é muito difícil. Você quer fazer, às vezes, 5 minutos de silêncio não dá. Alguém te interrompe. Mãe, não sei o quê, né? Ou marido, ou telefone, enfim. Então, minha sugestão, se você está trabalhando fora, você vai para o seu consultório, para o seu escritório, que seja, né, o seu local de trabalho, deixa um livrinho, ó, aqui eu peguei um Novo Testamento pequenininho, você pode deixar, um Novo Testamento não, uma Bíblia, né, isso, deixa lá no porta-luvas do seu carro. Você não vai ficar fazendo no seu trabalho, porque a hora que você vai abrir o negócio e vai ler, já vai chegar alguém do lado atrás, o que você tá fazendo? Tá rezando? Virou carola? Sei lá, né? É só você silenciar e não estar na frente do computador ou olhando o celular que alguém já as pessoas estão tão acostumadas que elas acham curioso, já vem puxar papo, né? Incrível, né? Você fala, vou conseguir silenciar, não consegue, nem no trabalho. Mas você deixa no porta-luvas do seu carro, por exemplo, um livrinho de oração, o Novo Testamento que seja. Por que eu tô falando do Novo, né? Apesar de ser a Bíblia. Porque não convém que a gente leia o Antigo Testamento sem a gente ter um estudo e um preparo necessários, tá, gente? Então, isso fica de observação. O Antigo Testamento tem muitas coisas da época, coisas que você precisa ter um estudo mais teológico, histórico também, contexto histórico da época, tudo mais para entender, tá? Então, não foque no Antigo Testamento. Se você tiver a curiosidade de ler, um dia você procura um sacerdote para te aconselhar, falar que livro você usa para ajudar a entender melhor. Porque ó, já saiu muito ateu de ficar lendo o Antigo Testamento, viu? Depois fica vendo que aquele povo antigo se matava e começa... Se a gente não tiver o devido preparo, a gente não entende as coisas e interpreta mal. Bom, então o Novo Testamento. Então você vai abrir todo dia. Você pode pensar, vou marcar no meu relógio 5 minutos. Entra no carro, sai do trabalho, tá? Você entra no seu carro, pega lá a Bíblia que tá no porta-luvas ou um livrinho de oração que seja. Tem vários, gente, bonitos, de santos que escreviam Santa Teresinha, que tinha pontinhos que ela anotava no diário. São José Maria Escrivá, tem Caminho. Então, livros que têm pontos de reflexão, pontos que são assim, um parágrafo é um ponto, é isso, né? Ponto 1, ponto 2. Então, você lê. Você marca 5 minutos, coloca lá no seu despertador do celular, cronômetro, né? 5 minutos. Você lê aquele trechinho só para te direcionar, porque a gente tem realmente muita dificuldade de analisar e falar, meu Deus, no que eu vou pensar, né? A gente tá tão agitado que a gente tem uma dificuldade. Então você lê aquele pontinho, que seja um parágrafo, e silencia, e fica lá, e tenta pensar no que você leu. E, ai meu Deus, e se eu não consigo pensar no que eu leio? Normal. Às vezes a gente senta e silencia e a única coisa que vem na nossa cabeça é preciso ligar para fulano, levar o ciclano, marcar o médico, ver o retorno, ligar na farmácia. Enfim, pode acontecer isso. Aí o que você faz? Você tem uma agenda do lado e anota. Anota. Primeiros pensamentos que vêm quando a gente silencia são coisas a fazer. Normal. Você tem uma agendinha ou mesmo celular, você pega e já anota isso tudo. Porque se você não anotar, você vai ficar 5 minutos, 10 minutos, meia hora só repassando essa lista. Ligar para o médico, vir na farmácia, nananana, e você não vai conseguir concentrar naquele silêncio, na atitude meditativa. Então, em primeiro lugar, você já anota, pronto, pus no papel, ó. A sua mente esquece, porque agora ela tá segura de que você vai lembrar. Ela não precisa ficar repassando aquela lista. E daí você pensa com Deus aquilo que você leu. Ai meu Deus, não tô pensando nada. Então tá, vou ficar aqui, ó, só ouvindo a minha respiração, sentindo o bater do meu coração. E pode ser que venha daí alguma luz de você pedir por alguém, de você pensar em alguém. Bom, Senhor, não tenho nada para falar, mas obrigada por esse dia.
cuida do fulano, do meu trabalho, daquelas intenções. Gente, é nesse momento de silêncio que vem as orações que a gente faz pelo próximo. Uma pessoa que não silencia, que tá o tempo todo fazendo, ela tá pensando nela mesma o dia todo, porque ela tá o dia todo pensando nas coisas que ela tem que resolver, nos abacaxis que ela tem que descascar. Não sobra tempo para pensar no problema dos outros. É naquele tempo que eu silencio que eu vou lembrar da minha amiga. Puxa vida, tá com o marido doente. Puxa vida, tá com crise no casamento. Nossa, Senhor, ajuda ela. Então, enfim, daí a gente vai fazer as nossas orações pela pessoa. Que é o que os pagãos, né, hoje em dia tá na moda, mentalizar, mandar boas vibrações. Para o que para pagão é isso? Pra gente pedir para Deus. Porque não são as minhas boas vibrações que vão curar o problema dela, ajudar o problema dela, mas a minha oração direcionada a ela, Deus que vai mandar. A gente pede humildemente para Deus, como um rei todo-poderoso, que a gente chega e ele está sentado no trono e a gente suplica, Pai, por favor, Deus, né, rei, né, nesse exemplo, por favor, resolve o problema da fulana. Então ele vai olhar com os olhos de misericórdia para fulano, que ele já olha com certeza, mas ele vai olhar duplamente, vai falar, nossa, vou fazer isso porque eu vou mostrar, além de ensinar uma lição para fulana que tá com a doença do marido dela, eu vou aliviar um pouquinho o sofrimento dela, porque a amiga tá pedindo com tanto amor. E é um jeito dele mostrar para nós homens como nós somos interligados na fraternidade de homens, né? E fora a humildade, que a gente cresce, tudo isso, mas o foco aqui não é falar sobre o poder da oração em si, mas falando sobre como é importante que a gente peça. Então, o nosso pedido cristão pelos outros é intercessão, é você pedir para que Deus faça. A gente pede, por quê? É aquela parábola até do juiz, né, que o juiz injusto, que a mulher ficava falando, o Jesus que conta, né? A mulher pedia para ele fazer justiça, e ele não fazia. Uma hora ele falou assim, quer saber, eu vou fazer logo para ela ficar quieta. Não que Deus pense assim da gente, mas porque Deus é sábio, todo-poderoso, e se ele deixa a gente passar por uma dor é porque aquilo tem algum sentido. Mas, ao mesmo tempo, se tem várias pessoas pedindo, ele leva isso em consideração. Fala, bom, de repente, ele mesmo altera os seus planos, eu não sei, ou abrevia o sofrimento, ou vê que aquilo já se cumpriu, a finalidade já se cumpriu e abrevia. Então, quando a gente fala em intercessão, é isso, é Deus que faz, tá? Então, eu só tô explicando isso porque quando a gente fala de mentalização, de oração, de silêncio interior, as pessoas confundem com esse sentido pagão que a gente vê por aí, né? Dos artistas, das pessoas na TV falando, que a gente tá mentalizando para fulano, porque eu vou mentalizar, mandar boas energias. Gente, eu não acredito nesse negócio de mandar boas energias, tá? Mas acredito sim no poder da oração, porque Deus é que tá intermediando essas conexões, né? Eu mando para Deus e ele direciona para minha amiga. Bom, enfim, né? Esse aí só um exemplo. Então, se você não para e não silencia, se você não tem esse tempo de pensar, você não pensa no outro também. Porque a pessoa que pensa no outro, ela tem que ter um tempo para sair dela mesma. E é por isso que hoje em dia tá todo mundo tão preso no seu próprio egoísmo, não é verdade? Porque a gente tem dificuldade para silenciar. E quando a gente pensa em silenciar, o celular que apita, é uma mensagem que chega. E a gente tem que acostumar a dizer que não. São José Maria Escrivá tinha no caminho um ponto que é assim: acostuma-te a dizer que não. O que é esse que não? Vou falar, chegou uma mensagem, eu vou dizer que não. Não vou olhar agora, gente, porque senão isso me escraviza. Chegou uma mensagem, eu pego e olho. Aí eu guardo, volto a trabalhar. Mas não vai dar 2 minutos, vai chegar outra mensagem de outro grupo, de outra notificação. Então, silencie as notificações se você tem muita dificuldade para ignorá-las. Silencie.
Põe seu celular no modo avião. Você vai falar assim, de tal hora, de tantos minutos por dia, 5 minutos por dia, que seja esse tempo de oração que você vai fazer, ou o tempo do seu trabalho. Você quer fazer um trabalho mais profundo, mais bem feito, coloque seu celular no modo avião. Ah, mas e se minha mãe morrer? Mas e se minha vizinha passar mal? Ou o meu filho? Gente, notícia ruim chega rápido, eu tenho certeza disso. Se acontecer algum problema urgente, alguém vai ligar, seu celular pode estar no modo avião, mas o seu marido, naquele momento, não está. O telefone da sua casa não está, do seu escritório não está. Então a pessoa vai dar um jeito de te comunicar. Se o mundo estiver acabando e precisarem te notificar, fique tranquila. Notícia ruim chega rápido. E se é notícia boa, então ela pode esperar um pouquinho também. Não é verdade? Se é uma notícia boa, ganhei na Mega Sena, vai que o meu marido vai ligar para falar, olha, a restituição do imposto de renda chegou, né? Pode esperar. Então, que espere um pouco mais, que você saiba dizer não, acostuma-te a dizer que não. Se a gente fica vendo todas as mensagens, todos os videozinhos no WhatsApp que as pessoas mandam, a gente só faz isso. E a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente tem gente na família, os aposentados, né? A pessoa aposenta e para eles é novidade também. Se pra gente né? Imagina para quem tem seus 60 anos ou mais. Então, meu pai, né? Tô dando exemplo, meus pais e tal. Enfim, aposentaram. Então, para eles é novidade também esse negócio de mensagem rápida. Olha, videozinho, tanto videozinho, coisa legal pra ficar mandando. Aí manda o dia inteiro. Gente, se eu for ver todos os vídeos que meu pai manda, todo dia, eu gasto umas 2 horas, eu tenho certeza. Mas eu nem olho. Se a minha mãe fala assim, filha, veja esse vídeo que seu pai mandou, aí eu vejo. Mas eu não olho por quê? Ah, tô sendo ruim? Não, mas é que gente, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho coisas para fazer e eu tenho o meu tempo de reflexão. Se eu ficar me deixando levar por só aquilo que os outros acham que é importante, os outros acham importante que eu veja esse vídeo engraçadinho. O fulano acha que é importante que eu veja o vídeo sobre alimento. O ciclano acha que é importante que eu veja esse vídeo sobre o que o Papa diz. Aí o Beltrano acha que é importante ver o vídeo do, sei lá, do Bolsonaro, entendeu? O outro acha que é importante ver o vídeo da anti-Bolsonaro. Eu só faço isso. Então, quem que tá pautando a minha vida? Eu ou todos os fulanos? E nesses fulanos, eu digo, são as pessoas mais próximas da gente. É pai, é mãe, é avô, é vó. Essas pessoas que mandam 1000 coisas no WhatsApp, tio, tia, né? Ou amigos. Mas especialmente as pessoas mais velhas, que elas acho que são as que mais mandam, né? Por ter mais tempo livre, elas têm mais tempo pra ver, aí elas vêm e falam, ai, que bonitinho, vou mandar, né? Ou, ai, que interessante, vou mandar. Então, gente, a gente tem que saber dizer que não. Dizer que não. Ninguém precisa ficar sabendo pra não ficar ofendido. Eu não vou falar pro meu pai, não vejo nenhum vídeo que você manda. Eu, sei lá, não respondo. Não vou mentir, mas eu não respondo. Aí o dia que ele pergunta assim, você viu o vídeo de ontem que eu achei tão bonitinho, mostra pras crianças. Daí eu penso, bom, eu vou mostrar pras crianças, porque se vale a pena. Mas aí de vez em quando a gente vê alguma coisa, né? Mas eu não tenho que ficar dando satisfação. E não vou deixar os outros chateados também. Então, se silencio, porque nem sempre as pessoas entendem. Eu não vou ficar catequizando meu pai, explicando, né? Ops! Falei que tava com problema no meu tripé, que eu não vou ficar explicando pro meu pai, porque é importante que eu tenho, tarará. As pessoas, elas vão entender se elas quiserem entender. E especialmente as pessoas mais velhas, a gente não tem autoridade para ensinar as pessoas mais velhas. Quando a gente tenta, às vezes a gente só se frustra. Porque na hierarquia, a minha avó tá num grau mais elevado do que eu. Então ela vai pensar, o que essa menina tá falando? Eu que sempre fazia, daí vem os julgamentos, né? Eu sempre fazia o que meu pai e minha mãe mandavam. Meu pai, na época, né? Meu pai e minha mãe mandavam eu ler o negócio, eu lia. Mas não tinha esse monte de informação que a gente tem, né? O que a pessoa ia? Ela lia um jornal. Hoje em dia, muito mais do que um jornal a gente lê por dia, se a gente for pensar.
Mas isso deixa a gente mais profundo e mais meditativo e mais reflexivo? Não, gente. Um monte de mensagem de WhatsApp ou de notificação de Instagram, de Facebook, de tudo mais, deixa a gente mais superficial. Porque a gente só fica olhando coisinhas curtas e de pouca profundidade, que, lógico, somadas dão um tempão, que se a gente for olhar tudo ou somar, a gente gastou 2 horas no mínimo por dia para ver todas essas notificações. E o que eu cresci? O que eu aprendi? Provavelmente uma coisinha. Dessas 2 horas que eu gastei, digamos que um vídeo de 5 minutos seja o que realmente me edificou ou valeu a pena. Então, a gente está superficial demais. Então, meu convite para vocês hoje é: tenham esse tempo de meditação diária. Quem pegou o vídeo do final, então depois veja um pouquinho antes, que eu dou a ideia de você parar no carro. Você se organize, ou quando você volta do trabalho, entra no carro e faz esses 5 minutos de oração, esses 5 minutos de silêncio. Ou quando você está indo para o trabalho, ou chegando em casa, estaciona o carro na garagem e já fica um tempinho, não sobe. Voltou do mercado, todo mundo está no home office, a maioria, né, tá no home office, então talvez esse exemplo do trabalho não se aplique, mas voltou do mercado. Você vai a um mercado, você vai a uma farmácia, algum lugar você vai, não é possível, né? Ou que você vá ao banheiro, deixa um livrinho de meditação no banheiro e vá ao banheiro, fecha a porta e tente se centrar, ouvir sua respiração, ouvir o batimento do seu coração e ouvir a sua alma. O que está precisando? O que você precisa melhorar? E a gente sempre tem que melhorar em muitos aspectos, não é verdade? Então é isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Não tenha sido só mais uma perda de tempo, né? Mais um vídeo na internet. E depois a gente conversa mais um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, me mandem no direct, tá bom? Um beijo, ótima terça-feira para vocês.